Olá, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do quadro Eu Sou Jornalismo Unifor. Na verdade, a nossa grande estreia. E hoje nós vamos receber o professor aqui da Unifor, Ricardo Coimbra, que tem mais de 30 anos de carreira. Ele tem um currículo, assim, invejável, pessoal. Ele é economista, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, conselheiro da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais no Brasil. Como eu falei, professor universitário. Ele é colunista também do Segunda Opinião, que é um espaço aberto sobre análises políticas, livre e independente para debater essas temáticas. Primeiramente, Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Ok, Aldernes. Bom, essa é a ideia da gente falar um pouquinho, né, sobre o curso de jornalismo. E o que os profissionais de jornalismo, o que é que eles demandam, né, e falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu também sou egresso da Unifor, me formei em Ciências Econômicas aqui na Unifor, depois fui fazer mestrado na UFC e ao longo desse tempo, né, como o Aldernes falou, eu venho atuando tanto no setor privado como também em setor público, né? Então, atualmente, como o Aldernes falou, faço parte do Conselho Regional de Economia como conselheiro, sim, sou ex-presidente, né? E também sou conselheiro da Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais, ou seja, eu tenho também uma forte atuação no mercado de capitais, eu sou certificado desde 2001, né, atuando também nesse segmento. Atualmente, né, eu também sou membro do Comitê de Educação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Você que faz jornalismo, é interessante observar que também a CVM ela tem um prêmio imprensa, né? E nos 2 últimos anos eu também fiz parte da comissão julgadora do prêmio imprensa de jornalismo de educação financeira, sempre atuando na área de educação financeira, na área do mercado de capitais. Atualmente eu também faço parte, né, do Conselho de Administração da Companhia de Recursos Hídricos aqui do estado do Ceará, onde a gente toma as decisões relacionadas sobre, né, o gerenciamento dos recursos hídricos do estado e como é que esses recursos hídricos eles são geridos. Bom, e aí o que é que o professor Ricardo Coimbra tem também a ver com o jornalismo, né? Então, pelo fato de estar participando e ser muito ativo dentro do cenário econômico do estado do Ceará, eu sou muito demandado na pauta jornalística, seja a nível local, como também a nível nacional e internacional, ou seja, eu vou analisando o contexto da economia cearense, o contexto da economia brasileira para, né, a mídia nacional, a mídia internacional e a mídia local. E em função disso, você passa a ter uma visão diferente de como o jornalista, né, deve se organizar, deve se preparar para que ele possa fazer uma boa entrevista, para que ele consiga conversar com a fonte de forma a ele explorar de forma efetiva e tirar daquela fonte o melhor direcionamento sobre aquela pauta, sobre aquele assunto que vai ser divulgado na imprensa, seja na mídia falada, impressa, né, ouvida. Então, muitas vezes, o jornalista ele precisa ter um embasamento técnico, mas também a forma de abordar a fonte no ambiente econômico. Ou seja, se ele conseguir tirar daquela fonte as informações que são interessantes e que possam alcançar de forma direta ao público, de repente, aquela matéria dele ela vai para o topo, né, das visualizações, das impressões, né, e da divulgação de um modo geral. Então é muito interessante, eu enquanto fonte, né, dos jornalistas, quando uma determinada pauta vai para uma capa do Jornal O Povo, do Diário do Nordeste, ou quando ele vai para uma grande divulgação na mídia nacional, como na Globo News, como no Estadão. Então, é extremamente interessante, por quê? Porque o pautado, o profissional, ele se sente também honrado com aquele trabalho que está sendo destaque, ou seja, de que ele também consegue explorar aquilo de forma interessante e o leitor se interessa pelaquele assunto, pelaquela pauta e repercute gerando frutos não só para o profissional, mas para a empresa que está contratando aquele profissional.
Eu queria entender melhor como surgiu essa vontade interna do senhor para estudar economia. Onde foi esse despertar? Se foi na sua adolescência? Eu queria entender melhor. Bom, isso daí aconteceu exatamente como você falou, né? Eu fiz o vestibular ali por volta dos anos 80, né? 88, 89. E naquele período a gente tinha um forte índice inflacionário. E a pauta da economia ela era muito trabalhada naquela época e isso me chamou muita atenção. Ou seja, como, né, poderia ajudar, contribuir para o desenvolvimento econômico do país, da minha região e entender o controle, o processo inflacionário e também algo sobre investimentos. Então foi exatamente nessa trajetória que eu fui me desenvolvendo, não só enquanto estudante dentro da universidade, como também fora, né? Buscando, né, me inserir nos diversos espaços, né, onde você explora a atividade do economista. Né? E em função desse processo do desenvolvimento da carreira, é que isso gera e vem gerando, né, uma aproximação muito grande com a área do jornalismo. Ou seja, onde eu consigo expressar as minhas opiniões e onde eu consigo expressar aquilo que o leitor ou que muitas vezes o telespectador tem interesse naquele comentário, naquela explicação, de forma mais didática, né, para que você consiga muitas vezes mostrar àquele que está lendo, que está ouvindo, que está assistindo, a compreensão do que é economia e de como aquele aspecto da economia vai influenciar no seu dia a dia. E falando sobre economia, a gente sabe que, infelizmente, o jornalismo econômico ainda é muito temido, tanto pelos estudantes quanto por profissionais, né? Muitas pessoas fogem. E aí eu queria entender como o senhor tentaria mudar essa imagem do jornalismo econômico para fazer com que essas pessoas não tivessem essa visão totalmente distorcida, porque é uma área do jornalismo muito importante, fundamental para a construção dessa sociedade, não é? Bom, e isso você tem que fazer no dia a dia da disciplina. Então, o aluno que faz a disciplina de cenários econômicos em jornalismo, ele é trabalhado dia a dia para que ele possa entender o que está sendo debatido, sim, o que está sendo pautado, fazendo uma relação com a teoria e a prática no dia a dia. Então eu procuro no dia a dia, sempre que apresentar o aspecto teórico, como aquilo está sendo trabalhado na mídia, como aquilo está sendo pautado, fazendo com que o aluno ele revisite aquele tema através da pauta, de como é que aquilo está sendo apresentado no dia a dia. Muitas vezes fazendo com que o estudante ele refaça aquela pauta, ou seja, um determinado jornalista fez uma pesquisa, entrevistou uma fonte e desenvolveu algo. Então, o aluno pode revisitar aquela pauta, pode rever aqueles assuntos que estão sendo abordados e fazer uma releitura, gerando, né, uma nova matéria ou gerando novas matérias com base naquelas informações e muitas vezes se precisar revisitar aquela fonte. E puxando para esse ponto, as mídias digitais, as redes sociais, elas são muito importantes como um elemento que vai diferenciar, né? Que vai trazer de fato essa transformação que o senhor propõe em suas aulas. Exatamente, você precisa fazer com que aquilo que esteja ocorrendo no dia a dia seja também aquilo que está ocorrendo dentro da sala de aula, para que ele consiga visualizar que aquilo que ele está enxergando na pauta do dia a dia, ela está repercutindo e que ele está propondo, né, muitas vezes o que vai ser debatido e discutido de forma mais ampla. Professor, muito obrigado por ter separado esse tempo para conversar comigo. Foi uma honra. E, pessoal, esse é Ricardo Coimbra, o nosso professor universitário, economista e com um currículo, como eu falei no início, incrível. Muito obrigado, professor. Um abraço e todos presentes, né, no curso de jornalismo e fortalecendo cada vez mais a profissão do jornalista, fazendo com que ele esteja interativo com o que está acontecendo no ambiente, no dia a dia e, principalmente, no que está acontecendo na economia do nosso estado, da nossa região, do país e do mundo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Essa foi a grande estreia do quadro Eu Sou Jornalismo Unifor. Muito prazer novamente. Eu sou Aldernis Mendes e até breve.